Nessa semana, crianças e adolescentes voltam às aulas, mas veja alguns cuidados que os pais devem tomar. Fim das férias, início do segundo semestre escolar. Na volta às aulas, alguns cuidados são necessários. E o principal é com a vacinação. A gente sabe que nas férias as pessoas viajam, frequentam muito aeroportos, então existe a tendência dessa troca entre vírus e bactérias aí. Como as crianças vêm do outono e do inverno e voltam para as aulas, é importante que estejam com a vacinação em dia. Pois nesta época de inverno, as doenças infecto-contagiosas se propagam facilmente em ambientes fechados. Essas crianças ainda estão fechadas dentro de salas de aula e na primavera é muito comum a varicela. Então é muito importante que as crianças estejam vacinadas contra o sarampo, cachumba e varicela, que é a catapora. Outra atenção necessária é com a revisão do material escolar e uniformes. Mas além desses cuidados, o período de volta às aulas é uma etapa de recomeço. E como qualquer outra mudança na rotina, é comum que as crianças tenham um pouco de dificuldade. Por isso é fundamental que os pais saibam lidar com essa situação e ajudar da melhor forma possível. Quem entra ou sai de Alphaville de veículo precisa pagar pedágio. Mas você sabia que parte desse dinheiro ele é revertido para os municípios? Passar na rodovia Castelo Branco e Rodoanel, o motorista precisa pagar pedágio. Mas parte desse dinheiro volta para o município. O ISS, o Imposto sobre Serviço, é mais um dos benefícios do programa de concessão de rodovias. Isso significa que de tudo que é arrecadado no sistema Castelo Raposo e Rodoanel é repassado de volta aos municípios. Então, com esse repasse é reforçado o caixa, né, para que o gestor, o prefeito, ele possa, dentro do planejamento, aplicar melhor a sua receita em saúde, educação, em transporte ou em infraestrutura que ele melhor desejar. O cálculo é feito de acordo com a participação do município na rodovia. Existe uma proporção dentro de toda a extensão do sistema Castelo Raposo, onde os municípios têm essa participação. E dali é feito o cálculo para que seja feito o repasse. O repasse é feito mensalmente. E ao longo desse ano, Barueri e Santana de Parnaíba já foram beneficiados com mais de 5 milhões de reais. De janeiro até maio, nós já contabilizamos mais de 5,2 milhões no repasse a só esses dois municípios. E ainda, se a gente considerar todo o sistema Castelo e Raposo, nós já atendemos também a mais de 18 municípios com mais 27 milhões. É importante também falar que na série histórica de toda a vida da concessionária da Via Oeste do Rodoanel, nós já repassamos mais de 800 milhões. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Santana de Parnaíba, em 2016, mais de 9 mil mulheres realizaram o exame de Papa Nicolau gratuitamente. Então, parabéns aí ao município. E a Rainha da Paz de Santana de Parnaíba construiu um laboratório para atender melhor os seus assistidos. A Rainha da Paz de Santana de Parnaíba, uma associação sem fins lucrativos, cuida de crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. E o número de atendimentos cresce a cada dia. Uma nova ala foi construída e conta com um laboratório de citogenética, um projeto importante idealizado por uma bióloga e apoiado pelo Rotary. Tem uma importância de fazer esse diagnóstico para que tenha a terapia adequada e correta para aquela síndrome ou para aquele procedimento que a criança precise com mais urgência. Hoje o laboratório está montado e já realiza alguns exames. Hoje a gente está padronizando os exames aqui de cariótipo, de bandeamento G, né? O que nós pretendemos no futuro? Fazer exames de DNA, exame de metilação, exame de RNA, para fazer um diagnóstico, né? Esse é o nosso objetivo. Porém, ainda precisa de algumas coisas para dar mais assistência aos pacientes. Para a instituição, para esses assistidos aqui na instituição, que é um número de 350 assistidos, mas que também a gente possa fazer para outras pessoas que moram em Santana de Parnaíba e que têm a mesma necessidade, porque a rede mesmo, nossa rede de saúde, não tem esse tipo de laboratório. Então, de repente, a gente possa atender
esses outros que também necessitam desse exame de certeza, vamos dizer assim. Com esses exames, os assistidos poderão ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes vem lá o médico, o pediatra passa, olha, precisa de uma fono, preciso de uma psicóloga, mas será que para aquele tipo ele precisa só disso ou ele precisa de uma ecoterapia, de uma hidroterapia? Então, quando eu fecho esse diagnóstico e tem a certeza disso e tem um médico que também está acompanhando, ele vai passar exatamente a terapia que aquele assistido precisa. Para quê? Para ter uma qualidade de vida melhor. A associação está aberta a novas ideias. A gente está aberto, né, a ideias. A alguém aparecer e falar, olha, eu quero contribuir de tal maneira. Serve? É importante para vocês? Não é importante para vocês? Eu acho que se a gente abre e não se fecha, vamos criando possibilidades. E essas possibilidades que eu acho que é interessante para a instituição e para os assistidos. Um trabalho muito lindo e qualquer pessoa pode ajudar, seja da forma que for. Para saber mais e conhecer o trabalho da Rainha da Paz, entre em contato pelo telefone 4154-5060. Buracos nas vias, fios soltos de alta tensão, queda de energia, congestionamento. São alguns problemas que os moradores de Alphaville passam no dia a dia. Mas a nossa equipe sempre está nas ruas para registrá-los. As prefeituras de Santana de Parnaíba e Barueri afirmam que a Via Parque estará pronta no segundo semestre de 2017. Mas as obras tiveram um andamento moroso. Com a ajuda do governo do estado de São Paulo, os valores começaram a ser repassados para os municípios em 2014. A obra andou a passos curtos. Foi embargada pela CETESB, pois Barueri desmatou a vegetação nativa além do permitido. Já em Santana de Parnaíba, muitas pedras foram encontradas no caminho da duplicação. Enfim, foram utilizados 14.500.000 reais e a obra não ficou pronta no prazo determinado. Porém, como dizem, toda obra primeiro fica ruim para depois melhorar. E é isso que Alphaville espera, que na sua conclusão, os 3 quilômetros de extensão por 13 metros de largura traga benefícios no trânsito durante a semana e lazer para os moradores aos finais de semana. Após algumas denúncias, a nossa equipe esteve ao local para conferir. Será que teremos a primeira comunidade em Alphaville? Como fica essa situação? Vamos entender um pouco o caso. O Parque Ecológico do Tietê foi criado em 1976 e a área era administrada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, que concedeu moradia para alguns funcionários no entorno, com o objetivo de zelar e cuidar da região. Em 2014, o governo do estado de São Paulo transferiu 1.700.000 metros quadrados do parque para as prefeituras de Barueri e de Santana de Parnaíba. A concessão foi feita por meio de um termo de permissão de uso, em que os municípios ficam autorizados a desenvolverem atividades voltadas à preservação ambiental, esportivas, culturais e de lazer. Porém, precisam manter e cuidar do local. O fato de cuidar do local também inclui moradia e impacto visual. Como essa área fica em Santana de Parnaíba, o município precisa resolver essa situação, ou reestruturar as pessoas para outros lugares, ou pelo menos construir imóveis mais apropriados. Mas outro fator que também foi constatado, que nem todos que estão aqui são pessoas ou familiares de ex-funcionários do parque. Ao lado, há pessoas morando que não fazem parte dessas famílias.
Então a pergunta que fica à Prefeitura de Santana de Parnaíba: como fica essa situação? Na estrada de Ipanema, próximo ao residencial Vila Velha, não há recuo para os ônibus. A pista é de mão dupla, porém os coletivos ficam parados em uma das vias. E os outros motoristas que precisam passar são obrigados a entrarem na contramão para seguirem em frente. A Secretaria de Educação e a Defesa Civil de Barueri realizam um programa com os profissionais da rede de ensino do município para orientar sobre a prevenção de acidentes nas escolas e os primeiros socorros.